nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga do canal. Estamos em mais um vídeo juntos, neste propósito de 7 dias. Iniciou ontem um propósito que o Senhor colocou no meu coração sobre revestimento com o sangue de Jesus. Já está chegando próximo a Páscoa, sim, a Páscoa é no próximo domingo. E ontem eu iniciei um propósito de ministração da palavra com base na Páscoa e tudo que se refere à Páscoa. Ou seja, a Páscoa ela simboliza o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. No decorrer das ministrações, vocês vão aprender que a Páscoa se refere ao sacrifício do Cordeiro, como eu preguei no vídeo anterior. Que a primeira Páscoa, o povo hebreu teve que sacrificar um cordeiro de um ano sem defeito e o sangue do cordeiro aspergir sobre os umbrais das portas de suas casas. E depois, pela noite, comer o cordeiro assado. Então, a Páscoa simboliza o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esses dias, até a próxima sexta-feira, que se completam os 7 dias, eu estarei trazendo uma palavra voltada à Páscoa, ao sangue de Jesus, ao sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Para que nós venhamos estar aprendendo mais e nos revestindo pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, pois o sangue de Jesus tem poder para afastar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família de toda peste, de toda enfermidade, de todo mal e trazer bênção, sim. E nós vamos aprender no decorrer desses dias. Eu gostaria, no dia de hoje, que meu amigo e minha amiga, você abrisse a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro do profeta messiânico Isaías, no seu capítulo 53. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53. Eu estarei lendo todos os versículos deste capítulo, amém? Diz assim: os sofrimentos do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contar o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico da sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito.
com seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Glórias a Deus, aleluias. Meu amigo e minha amiga, esse livro do profeta messiânico Isaías, exatamente aqui nesse capítulo 53, ele tem revelações do Messias, ou seja, Messias, o escolhido de Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aqui revela de como seria a morte do Senhor Jesus Cristo. Aqui revela que o Senhor Jesus Cristo, ele seria levado ao matadouro, como um cordeiro que foi levado ao matadouro. Aquele que teria que morrer pela expiação do pecado do pecador, da humanidade. Na lei de Moisés, havia um costume que era adotado para remissão de pecados, ou seja, era uma das leis mosaicas que o povo realizava para a remissão de seus pecados. E essa lei durou até o sacrifício de Jesus Cristo, até a nova aliança. Então, como que funcionava? Um homem, ele havia pecado e ele teria que apresentar um cordeiro. Um cordeiro teria que ser apresentado e este homem confessaria os seus pecados e o cordeiro morreria pelo pecado do pecador. Ele seria sacrificado para que o pecador tivesse o seu pecado redimido. Então o pecador apresentava o seu cordeiro sem mancha, sem defeito algum, não poderia ser manco, não poderia ser doente, ele teria que ser saudável, ele tinha que ser perfeito. Apresentava até o sacerdote. O sacerdote, ele fazia com que o pecador confessasse os seus pecados, pois o pecado do pecador ele ia para o cordeiro. E o cordeiro ele teria que morrer, para que o pecador não pagasse o preço pelo seu pecado, para que o pecador não morresse pelos seus pecados, aquele animalzinho puro, inocente, teria que morrer. E quando o Senhor Jesus, ele aqui referido como cordeiro mudo, que foi ao matadouro e morreu por expiação do pecado, ele se refere que aquele animalzinho, aquele cordeirinho do Antigo Testamento, que aqui se refere, estamos no Antigo Testamento, ele seria uma tipologia do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele teria que morrer numa cruz, derramar todo o seu sangue, Senhor Jesus sendo puro, santo, sem ter nunca cometido pecado algum, nem mesmo em pensamento, aquele que não havia acusação, aquele que não havia iniquidade alguma, ele teria que ser desprezado. Ele foi desprezado pelo seu povo que o julgou, que pediu que ele fosse crucificado e o trocou por um pecador. Ele foi trocado por um pecador, por um homicida, um ladrão. Ele foi trocado por um homem chamado Herodes, que era homicida, era ladrão. Então o justo morreu pelo injusto. Haviam dois que iriam passar pela morte, ou o justo ou o injusto. O justo, Senhor Jesus, nunca havia pecado. O injusto, ladrão, homicida, que matou um soldado romano, Barrabás,
também estava com a mesma sentença de morte, mas aí o povo, os religiosos da época, o sinédrio, escolheu o injusto para ser solto e o justo para ser condenado, crucificado, pagar o preço. Então, o justo teve que morrer no lugar do ímpio, do pecador. E foi assim conosco, meu amigo, minha amiga, para que o nosso pecado não caísse sobre nós, para que as nossas transgressões não caíssem sobre nós. O Senhor Jesus, ele levou sobre si todo o nosso pecado, ele foi ferido pelo nosso pecado, ele foi ferido pela nossa transgressões. Ali, quando o Senhor Jesus se apresenta, ele está lá pendurado na cruz, ele está todo ferido. O corpo dele está todo ferido. As mãos dele estão furadas. Os cravos estão nas mãos. Os cravos estão nos pés, para que ele ficasse ali pendurado naquela cruz do Calvário, seu corpo sustentado. Então aqui diz assim: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ao invés de nós morrermos pelos nossos pecados, as nossas iniquidades, ele pagou o preço. Deus deu seu único filho, o seu filho unigênito, para que morresse, para que desse a vida pelo pecador. Sim. Então, o Senhor Jesus, ele foi o preço. Ele foi o preço que hoje nos dá vida. Então, ele já pagou o preço para que hoje nós tenhamos vida. O preço já foi pago. A nossa sentença de morte, ela já foi paga. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que ele levou sobre si os nossos pecados, que ele é o nosso Salvador, se nós crermos na mensagem da cruz, pois a mensagem da cruz é essa: o Senhor Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, ele levou o pecado da humanidade. É simples a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é muito simples. Se nós confessarmos que o Senhor Jesus é o nosso único Salvador e agirmos como ele agiu nessa terra, andarmos como ele andou nessa terra, pois a mensagem do Senhor Jesus era muito simples, era uma mensagem de misericórdia, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então é uma mensagem muito simples. O Senhor Jesus, quando ele andou sobre a terra, ele fez milagres. Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele limpou os leprosos, aqueles que eram acometidos de lepra. Ele curou endemoniados. Ele libertou o demoniado gadareno. Ele fez milagres. O cego de Jericó, ele voltou a ter a visão. Ele curou o surdo, que era gago. Ele curou o gago. Então, ele fez muitos milagres. Então, para nós é impossível fazer milagres, mas pela fé nós podemos viver milagres. Pela fé nós podemos ver milagres. Quando nós colocamos a nossa fé em prática, em oração, nós podemos sim viver milagres na nossa vida. Nós podemos sim viver milagres e ver as pessoas no qual nós estamos orando viver coisas grandiosas e viver milagres acontecendo. Muitas vezes alguém te pede uma oração porque tem um ente querido, um familiar sofrendo, um familiar que está no leito de morte. Nós podemos colocar nossa fé em prática e orar, e nós vermos um milagre acontecer, aquela pessoa ela sair do leito de morte,
ela novamente ter vida. Mas para isso nós temos que orar e pedir ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois assim, a nossa oração, primeiramente, ela deve ser feita ao Pai, em nome do Filho. A oração ela é dirigida ao Pai, em nome do Filho. E, voltando aqui, meu amigo e minha amiga, para que você tenha vida eterna, é necessário crer no Filho. Não somente crer no Pai, não somente crer em Deus, pois praticamente, se você parar uma pessoa na rua e perguntar assim, você crê em Deus? Ela vai falar, eu creio em Deus. Dificilmente você vai encontrar um ateu no seu caminho que vai falar, eu não acredito em Deus. Porque a maioria das pessoas tem a sua fé, independente da religião, independente do costume, elas têm a sua fé, elas acreditam em Deus. Mas não é simplesmente acreditar em Deus, não é somente isso. Não é acreditar em Deus e levar uma vida de qualquer jeito. As pessoas, elas creem em Deus, mas levam a vida como elas querem. A pessoa quer satisfazer a sua carne e ela vai satisfazer a sua carne a todo custo. Aí, quando chega o mal, a pessoa pensa, se volta a Deus. Aí ela lembra de Deus. O mal está às portas. O mal está batendo nas portas. É o que nós vemos nessa pandemia. A pessoa, ela viveu a vida da maneira dela. Ela curtiu. Ela foi pra festa, ela foi pra balada, ela fez festa clandestina. Ela não estava nem aí para o alerta das autoridades. Ela fez e viveu da forma que ela quis, pensando que nenhum mal chegaria. Não, isso não vai acontecer, não, isso não vai acontecer, e viveu. Aí o mal bate a porta, a pessoa está desprotegida, sem proteção espiritual, pois ela crê em Deus, mas ela não coloca a fé dela em prática, ela não se reveste, ela não ora, ela não tem essa comunhão direta com o Pai, em nome do Filho, ela não tem, ela leva a vida e o mal chega, bate a porta, aí vem o desespero, aí ela vai pensar em Deus. Nós temos, meu amigo e minha amiga, que nos revestirmos, que orarmos antes que o mal venha, para impedir que o mal chegue até a nossa vida, até a nossa casa, até o nosso trabalho, até os nossos entes queridos. A oração é isso, por isso a oração é alimento diário, é uma prática diária, é revestimento. Aí muitos me perguntam, mas mesmo assim, muitas vezes vem algo ruim, mesmo quando a pessoa ela ora, ela tem uma comunhão, sim, vem, porque é necessário, pois no mundo tereis aflições, mas é necessário vigiarmos e orar. E se o mal vir, nós estamos preparados porque nós estamos orando, nós estamos vigiando e nós vamos combater pela fé. O mal será combatido pela fé, pela oração. E este propósito é de revestimento com o sangue do Senhor Jesus, aquele que leva todo pecado, toda transgressão, toda dor, toda enfermidade, toda peste, tudo que vem para matar, roubar e destruir, que o inimigo lança sobre a tua vida, sobre a minha vida. O sangue de Jesus é como um revestimento, é como uma armadura, um escudo, que evita que isso venha matar a tua vida, venha te destruir, venha te causar dano. Mal algum chegará à tua tenda. Isso é garantia do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o revestimento que vem dos céus. Não é revestimento somente de uma máscara, de um álcool gel, dos cuidados que nós estamos tendo que tomar neste tempo, mas também é um revestimento que vem do alto, que nos garante que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, a nossa casa, os nossos amigos, a nossa família, não serão atingidos, pois nós estamos orando, nós estamos intercedendo, nós estamos nos revestindo. Amém? Então fique com essa palavra no dia de hoje, vamos orar, vamos pedir revestimento dos céus.
Amém. Senhor nosso Deus, Senhor nosso amado Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Pai, te buscando, te adorando, Deus, aprendendo mais da Tua palavra, nos alimentando da Tua palavra, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço o revestimento do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre meus amigos, sobre, Pai, meus entes queridos, o meu ministério, Pai, que o revestimento, a armadura que venha do céu esteja sobre os meus caminhos, Pai, esteja sobre o caminho desta pessoa que está orando comigo neste exato momento, o revestimento através do sangue de Jesus, a armadura, Senhor, que vem pela fé, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra nos diz, Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Tua palavra nos diz que nenhum mal chegará à nossa tenda. A Tua palavra nos diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas iniquidades, Senhor. E hoje nós podemos descansar, Pai, pois o Senhor já pagou o preço, Deus. O preço foi alto e foi pago numa cruz, Pai, com derramamento de sangue. E é através deste sangue que nós nos revestimos, é através do sangue do Senhor Jesus que nós firmamos a nossa fé. Pai, eu confesso a Ti que minha fé está firmada em Ti, Senhor, no sacrifício do Senhor Jesus. Eu confesso a Ti, Senhor, que Tu és o meu Salvador. Oh, Pai bendito, Pai amado, que a mensagem da cruz seja propagada, que a mensagem da cruz, Senhor, venha chegar neste coração, Pai, e que nós venhamos à salvação da nossa casa, da nossa família, Pai, das pessoas à nossa volta venham ser alcançadas pela mensagem da cruz, pela mensagem, Senhor, que leva a salvação por meio do Senhor Jesus. Pai bendito, Pai amado, abençoa a nossa semana, nos dá uma semana de paz, uma semana de proteção, esteja nas nossas batalhas, Pai, esteja na frente de tudo, cuidando de tudo, nos guardando, nos selando, torna-nos, Senhor, invisíveis aos olhos do inimigo, cega o inimigo, Pai, que ele não nos veja, nos livrando de todo homem assaltante, Pai, de todo homem sanguinário, iníquo, Pai. Oh, Pai bendito, que nós estejamos guardados, Pai, guardados e podemos descansar debaixo das Tuas asas, pois é o lugar do nosso esconderijo, é o lugar secreto que nós podemos descansar, Senhor, que nós estamos seguros, Pai. É que nós pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. Fica com esta palavra no teu coração. Hoje é o segundo dia deste propósito de 7 dias. Fica firme, fica forte, buscando o teu revestimento, o revestimento da tua casa, tá bom? Não desista, permaneça em nome do Senhor Jesus.